Em Romanos, no capítulo 12, no versículo 10, a palavra de Deus nos ensina um dos princípios mais extraordinários da cultura do reino. E a palavra nos ensina como uma escolha, o princípio da honra. Honrar é sempre uma escolha. Paulo diz que nós possamos preferir uns aos outros com honra. A honra é sempre uma decisão, a honra é sempre uma escolha. A honra não depende de circunstância, ela não depende de situação. A honra depende apenas do meu reconhecimento. Se existe alguém a quem a palavra de Deus me ensina a honrar, eu apenas vou escolher fazer aquilo que a palavra de Deus me ensina a fazer. Entendendo que honra só é honra quando ela parte de uma motivação correta. Honra só é honra quando ela é movida por gratidão, por reconhecimento. E de fato, Paulo está nos ensinando a amar uns aos outros com amor fraternal. Me deixa admirado porque essa é uma das poucas ocasiões em que nós recebemos a ordem de amar e a palavra usada não é ágape. Amor fraternal não está falando sobre ágape. Está falando sobre nós aprendermos a literalmente gostar. Aprendermos a gostar uns dos outros, preferindo com honra. Então, Paulo está nos ensinando que a honra é um princípio que nos ensina a ter mais proximidade das pessoas. A honra é um princípio que, ao ser exercitado, nos permite abrir o nosso coração para que outras pessoas possam acessar a nossa vida e também nos permite acessar a vida de outras pessoas. A honra é um princípio que constrói vínculos, a honra é um princípio que sustenta aliança. Portanto, que nós possamos escolher viver sob a cultura do reino. Lembrando sempre que quando a palavra nos ensina a amar de maneira cordial e preferir com honra uns aos outros, a palavra de Deus está nos ensinando que nós devemos parar de buscar o reconhecimento e nós devemos começar a oferecer o reconhecimento. Ao invés de buscar sermos reconhecidos, nós precisamos começar a reconhecer o valor das pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes as pessoas se perdem nisso porque a cultura do mundo diz eu preciso ser amado, mas a cultura do reino diz eu preciso amar. Portanto, que nós possamos escolher viver conforme a cultura do reino, entendendo que viver sob a cultura do reino é viver uma cultura de paz, é viver uma cultura de alegria no espírito, é uma cultura de justiça, é muito mais do que apenas um padrão moral. É escolher permanecer em um lugar onde eu continuo sendo moldado, aperfeiçoado, dia após dia, por viver segundo esse molde. Que você possa escolher diariamente viver sob esses princípios e que a cultura do reino, que a cultura da honra, possa nortear cada uma das suas decisões, sabendo que existe sempre uma recompensa, existe sempre no Senhor uma justa recompensa para todos os nossos gestos diante do reino. E quando nós falamos sobre honra, nós estamos falando sobre o princípio da colheita, a lei da semeadura. A palavra nos ensina a honrar quem é digno de honra, honrar a quem a honra pertence. Honra não é algo que nós ganhamos, honra é algo que nós plantamos e colhemos. A cultura do reino está baseada nisso, portanto que nós possamos viver com base nessa cultura. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.